Dando sequência à nossa correção da atividade de revisão, temos agora a questão de número 10. Na questão 10, temos aqui, dada a função afim, ou do primeiro grau, onde eu tenho y é igual a 5 vezes x menos 7. Aí vemos o valor da ordenada y para x igual a 2. Significa que quando eu tenho uma função, para cada valor de x, você vai ter um valor de y e vice-versa. Se ele deu o valor de x, você vai calcular o valor de y. Como é que você calcula esse valor de y? Substituindo, y é igual a 5 vezes o x. Quem é o x? 2 menos 7. Y é igual a 2 vezes 5 ou 5 vezes 2 são 10. 10 menos 7. Y é igual a 3. Assim, a alternativa correta é a letra C. Não esqueça, substitui o valor de x, multiplica e depois subtrai. Assim, faz primeiro a multiplicação e depois a subtração. Vamos agora para o próximo item, questão de número 11, onde temos aqui o estudo da parte de estatística. Na parte de estatística, você tem o seguinte. Dado um conjunto de valores, aí eu tenho aqui os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Ele quer a sua amplitude. Aí o que vem a ser a amplitude? Vai ser a diferença entre o valor maior menos o valor menor. Assim, no item 11, a amplitude é o valor maior menos o valor menor. Quem é o valor maior? 5. Menos, quem é o valor menor? 1, que é igual a 4. Assim, o resultado aqui da questão número 11, a diferença entre o maior e o menor corresponde a 4. Assim, a alternativa é a letra D. Vamos para a questão agora de número 12, onde o enunciado diz o seguinte. Dado o conjunto de valores, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, ele quer a sua variância. Assim, o que vencer a variância chamamos de VAR. E esse VAR, para você calcular ele, você vai seguir alguns procedimentos que vão ser um pouquinho mais longos, mas preste atenção como é que vão ser eles. Você vai ter os números aqui colocados. Primeiro vamos calcular a média aritmética entre eles. Veja bem, primeiro vou calcular quem, para chegar no VAR, primeiro calcular a média aritmética. Chamar com x com tracinho, aqui é a média aritmética. O que é a média aritmética num conjunto de valores? Soma todos e divide pela quantidade. Você soma 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E divide pela quantidade. Quantos elementos eu tenho? 5 elementos. Somando 1 com mais 2, 3, 3 com mais 3, 6, com mais 4, 10 com mais 5, 15. 15 dividido por 5, que é igual a 3. Assim, aqui é a média aritmética. Depois de calcular da média aritmética, você ainda vai dar outra sequência para chegar no VAR. Preste atenção. Primeiro, calcular a média aritmética. E depois, eu calcular o desvio. O que é o desvio? É a diferença de cada valor desse aqui menos a média. Aqui são os números. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles eu vou tirar a média. Que é a média? 3. Aí bota menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Resultado, menos 2, menos 1, porque subtrai dá o sinal do maior. Menos 3 com menos 3, 0. De 4 tira 3, 1. De 5 você tira 3, 2. Assim aqui você calculou o que chamamos de desvio. Assim, D, que é o desvio. Assim, quem é o desvio aqui? É a diferença entre cada valor desse menos a média aritmética do conjunto de valores. Feito isso, vamos calcular o chamado desvio absoluto. Chamado aqui desvio absoluto. Para achar esse desvio absoluto desse conjunto de valores, é só trocar o sinal. Assim, trocando o sinal desse desvio, você vai achar o desvio absoluto. Quem vai ser o desvio absoluto? 2, 1, 0, 1, 2. Só que eu quero achar a variância. E o que vem a ser a variância? Vai ser uma média aritmética do quadrado dos desvios. Assim eu vou calcular o VAR, fazendo o quê? Uma média aritmética do quadrado do desvio. Assim, cada um desses números aqui do desvio, pode ser tanto do absoluto como do desvio normal, você vai levar ao quadrado. Vamos pegar logo esse aqui, que está com o seu sinal é melhor. 2 ao quadrado
mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Todos eles você vão dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Resultado. 0 ao quadrado é 0, elimina. Assim, o VAR será igual a 2 elevado ao quadrado, 4. 1 elevado ao quadrado, 1. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Dividido por 5. Resultado, somando todos eles, 4 com mais 1, 5. Aqui com mais 5, 10. Dividido por 5 será igual a 2. Assim, quem é o VAR? É o quadrado do desvio absoluto. Você pega o quadrado, a soma dos quadrados dos desvios, dividido pela quantidade de elementos. Assim, é uma média aritmética do quadrado do desvio. Pronto, assim aqui foi a questão de número 12, que a alternativa correta vai ser a letra B. Assim, a letra B é a alternativa correta da questão de número 12. Observe que essa questão aqui foi um pouquinho mais trabalhosa. Primeiro, você tem que calcular a média aritmética. Depois, de cada elemento, você subtrai a média aritmética. Depois, calcula o desvio absoluto, tira os sinais. Aí fica todos eles sem sinais. E, para achar o VAR, você vai levar cada um deles ao quadrado. Resolve a potência, soma e divide pela quantidade de elementos. Esse 5 é a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. É uma média aritmética do quadrado do desvio absoluto. Vamos agora para o outro item, que é o item 13, que ele pede para você calcular o desvio padrão. Vai ser assim agora. Será que vai dar mais trabalho? Não. O desvio padrão, que é o dp, ele é igual a raiz quadrada, já a fórmula, do VAR. O que é o VAR? A variância. Assim, se eu já fiz a variância, que o conjunto de valores são os mesmos. Se não fosse os mesmos, você teria que fazer tudo isso, que é a variância, para fazer o VAR. Mas como eu já tenho esses resultados, para achar o desvio padrão, vai ficar bem rapidinho. Só é extrair a raiz quadrada do resultado que eu achei na questão 12. O VAR da questão 12, o VAR, corresponde a 2. Assim, quem é o desvio padrão, dp? Raiz quadrada de 2. Assim, o dp, que é o desvio, vai ser aproximadamente 1,41 ou 1,4, que a alternativa é a letra B. Assim, observe o que é o desvio padrão. É a raiz quadrada da variância. E a variância foi calculada aqui, ó, na questão 12, que corresponde a 2. Porque os elementos são os mesmos do conjunto, tanto da questão 12 como da questão 13. Assim, agora, fazendo o resultado final, a raiz quadrada é 1,41. Questão de número 14, vamos mudar aqui para o conteúdo, chamamos de combinação. Assim, a questão 14, qual o conteúdo está sendo cobrado para você aqui? Combinação. Para achar a combinação, o que é a combinação? Você vai formar agrupamentos. Eu tenho 5 pessoas, eu quero formar grupos com 2 pessoas. De quantas maneiras pode ocorrer isso? É só você substituir na fórmula. A combinação de NP é igual a N fatorial sobre P fatorial menos N menos P fatorial. N é o total de elementos e P é a quantidade de elementos em cada agrupamento. Assim, resultado. A combinação 5 por 2 será igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial e aqui 5 menos 2 fatorial. Resultado, 5 fatorial sobre 2 fatorial subtrai 3 fatorial. Para que eu possa simplificar, eu vou simplificar o 5 com o 3. Para isso, você vai de 5 até chegar ao número 3, que é o que está mais próximo. Por que não faz o 5 com o 2? Porque está mais longe. Vai para o mais próximo, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Aí bota fatorial. E embaixo bota 3 fatorial. Elimina, elimina. Quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Resultado, a combinação de 5 por 2 corresponde a 4 vezes 5, 20. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, 10. Assim, quanto é que vai lá a combinação de 5 por 2? A combinação de 5 por 2 corresponde a quantos agrupamentos eu posso formar? 10 agrupamentos. Para fecharmos aqui, novamente trabalhando com combinação, que eu vou formar agrupamentos, ele pergunta, com 7 pessoas,
Quantas comissões, que são agrupamentos, constituídos de 5 pessoas podem ser formadas? Assim eu tenho uma combinação de 7 pessoas por 5. Agora observe, por que uma combinação? Quando você vai escolher 5 pessoas para uma comissão, tanto faz ser A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. A ordem não importa. Se eu escolher E, D, C, B e A, significa dizer que esse conjunto aqui são os representantes e esses aqui são os mesmos representantes. Assim, aqui na combinação, a ordem não importa. Tanto faz a ordem, qualquer um dos elementos, a comissão será a mesma. Se a ordem não importa, é uma combinação. Porque se a ordem importa, chamamos isso de arranjo. Aí já tem outra maneira de calcular. Mas como aqui estamos trabalhando só com combinação, vamos utilizar a fórmula da combinação. Quem é N? 7. Quem é P? 5. Quem é N? 7. Quem é P? 5 fatorial. Resultado. Vai ficar 7 fatorial sobre 5 fatorial e aqui 2 fatorial. Colocando em ordem decrescente, até mais próximo vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Elimina, elimina. Assim aqui teremos uma combinação de 7 por 5, que será igual 7 vezes 6, 42. E 2 vezes 1, 2. 42 por 2 corresponde a 21. Assim, o resultado aqui da questão número 15 será o item C. Da outra questão, da questão 14, que corresponde a 10, é o item B. Assim, questão 14, alternativa item B, que são 10 agrupamentos. E o outro, que a resposta são 21 agrupamentos, é a letra C. Pronto, assim aqui concluímos o nosso estudo. Procurem vocês pegar a atividade de revisão que eu já postei para vocês, está lá postada, e procure ler o enunciado e tentar fazer as questões. Mas antes, estude direitinho essa videoaula, reveja com cuidado os conteúdos, que a que você tem nesse primeiro conteúdo é sobre o quê? Equação reduzida. Esse outro conteúdo aqui é sobre o quê? Localização do ponto numa circunferência. Na questão 3 é sobre probabilidade, que é o que eu quero dividido por tudo. Tanto a 3 como a 4. Na questão 5 é sobre a área do triângulo, sobre a área. Questão 6 sobre a área do retângulo. Questão 7 sobre a área do trapézio. Questão 8 é sobre a equação completa do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Questão 2 é sobre função do primeiro grau, que é onde eu coloquei mx, mas poderia ser y igual a ax mais b na função. A e m recebem o mesmo nome, são chamados de coeficiente angular, e n coeficiente linear, que é sobre função ou equação. E a questão número 10 é sobre função também do primeiro grau. Para cada valor de x, você tem um valor de y. Questão 11 é sobre a amplitude, está no estudo de estatística. Questão 12 é sobre calcular a variância, mas só que para achar essa variância, veja bem, você teve que calcular a média aritmética, o desvio e o desvio absoluto. E a partir do desvio absoluto, ele levou ao quadrado, somou e dividiu pela quantidade de elementos e determinou a variância, que representa uma média do quadrado dos desvios. E na questão 13, dando sequência, você calculou o desvio padrão, utilizando a variância da questão 12. Extraiu a raiz, deu 1,41. Na questão 14 e 15, trabalha com a combinação simples. Combinação é o que? É formar agrupamentos. Assim, procure reforçar direitinho esse conteúdo, porque a atividade que eu irei fazer para vocês, que é a atividade de avaliação diagnóstica, vai ter como base essas questões. Assim, revise essas questões e leia direitinho o enunciado que eu coloquei para vocês na atividade, que foi postada na atividade de revisão. Tenta fazer essa atividade de revisão e fique estudando pelas essas questões aqui corrigidas.
porque aí você vai ter uma boa base para você fazer uma boa prova de avaliação diagnóstica. Por enquanto é só. Bons estudos para todos vocês.